Vamos agora começar com a mensagem. Você que está na escuta, paz seja contigo. Vamos fazer uma leitura que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo, louvado seja Deus, até o versículo 7, para nós refletirmos em nome de Jesus. Vamos aqui fazer essa leitura. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem magnífica. E vamos aqui refletir. Você com certeza conhece sobre o saudoso Saulo de Tarso, na qual ele instruiu um jovem chamado Timóteo, instruiu ele num caminho do Senhor, preparou ele para ser um bom obreiro na casa de Deus, aleluia, e assim deu-lhes muito ensinamento das Escrituras que nos levam a meditar, levam a nós aprofundarmos a nossa fé. E aqui o versículo inicial que lemos: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, o que aqui quer dizer? Fortificar na graça de Cristo Jesus. É dessa forma que nós temos que nos aperfeiçoar, louvado seja Deus, nos aperfeiçoar na santa palavra de Deus. Em relação a Jesus, e ele diz mais: o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E Timóteo, ele tinha sido bem instruído pelo apóstolo Paulo, pelo nosso irmão Paulo, e diz em relação que ele tinha ouvido através de muitas testemunhas. Como é que estava na lei? Em relação à palavra de 2 ou 3 testemunhas, essa palavra se confirmaria. Ou seja, o que Timóteo ele tinha aprendido, existiam testemunhas, existiam pessoas que afirmavam de fato o que ele tinha aprendido. E ele tinha ouvido da parte de quem? Da parte do irmão Paulo. Ele tinha ouvido e assim ele tinha aprendido. Louvado seja Deus. E diz: isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneo para instruir aos outros. A verdade, ela sendo que anunciada, a verdade, ela sendo falada. E dessa forma, o obreiro Timóteo estava sendo capacitado, sendo bem instruído para levar avante o trabalho do Evangelho e assim ele transmitir também para outras pessoas também levarem avante o Evangelho. E nós observamos isso em relação às Santas Escrituras, o propósito do Criador, na qual ele é bendito e santo, na qual nos leva a refletirmos. Então, em relação à instrução que nós recebemos, Timóteo, um jovem, esse programa Jovens em Ação, tem por objetivo levar algo para os jovens refletirem. E dessa forma, o que nós observamos aqui? Em relação à instrução,
que nós recebemos, nós temos pessoas para nos instruir, e aqui levando o contexto em relação à fé, temos pessoas que nos instruem acerca da verdade, e também temos o nosso pastor para estar nos orientando acerca da verdade, orientando o nosso caminho, nos dando conselho, para que assim venhamos fazer as decisões corretas, conforme está escrito no livro de Provérbios, em relação que na multidão dos conselheiros há o quê? Segurança. E é importante o conselho, você jovem que está na escuta, que você possa fazer as coisas, você possa pedir instrução, você possa ser direcionado, e aquilo que você recebeu, que você possa guardar no seu coração e possa fazer tudo para a honra e glória de Deus, aleluia, e assim que possamos valorizar aquele que nos ensina, aquele que nos leva a palavra. E o jovem Timóteo, ele tinha uma grande pessoa para lhe instruir, quem era? O apóstolo Paulo. E eu questiono a você, jovem, tem alguém que pode lhe instruir? Tem alguém que lhe ensina, que lhe mostra o caminho certo para você decidir as coisas, fazer tudo com sabedoria? E se você tiver, então valorize, procure se firmar, guardar as palavras, porque temos que observar segundo as Santas Escrituras. E aqui dando sequência diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, uma realidade. Também está escrito que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a realidade. Então, o apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele pediu para participar. Participar de quê? Dos sofrimentos. Porque ele sofria por causa de Jesus. Por ele falar a verdade, ele sofria. E nós, por termos um compromisso para com Deus, nós sofremos. Vem as adversidades dessa vida, vem situações que nos constrangem, mas temos que nos manter firme. Temos que saber em quem nós temos crido, como também está escrito, porque eu sei em quem eu tenho crido, que possamos ter essa certeza em saber no que nós cremos, e isso é de suma importância. Quando a pessoa não tem certeza do que crê, o que acontece? É fácil desanimar, é fácil desistir. Ou seja, quando alguém está em dúvida em algo, qualquer dificuldade, o que? Desiste. Ou seja, se alguém não está convicto de sua fé, quando vem alguma adversidade, pensa, é melhor eu desistir, é melhor eu recuar, é melhor eu tomar uma decisão depois, é melhor eu entender mais isso, saber, porque não tem convicção. Ou seja, se nós queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, nós sofreremos perseguições. Diz como bom soldado de Cristo Jesus, como bom soldado. O soldado, ele tem uma disciplina, ele obedece um regulamento, ou seja, segue regras e assim vive com ordem. E nesse sentido, nós, quanto mais sermos servo de Jesus, nós temos que sofrer as aflições como um bom soldado, um soldado que não desiste. Você provavelmente já observou um contexto de guerra, soldados que eles vão para a peleja. E será que eles têm medo de morrer? Será que eles querem recuar? Com certeza não. Eles são destemidos. Um bom soldado, ele é destemido, ou seja, ele morre na guerra. Ele morre por quê? Porque ele tem a convicção dele também dar a vida ali pelos seus amigos, pelos seus companheiros, de dar a vida, de vencer, de enfrentar o inimigo. Ou seja, um bom soldado, ele não recua, ele não desiste. Ou seja, ele morre, mas não desiste. Com certeza, você mesmo bem sabe em relação a um soldado valente que tem essa convicção. E nós, irmãos, nós somos soldados de Jesus, fomos alistados no exército de Jesus
e nós temos que ser capazes de ir até o fim. Louvado seja Deus, de ir até o fim, de nós buscar o Deus Santo, o Deus Criador. Louvado seja Deus. Então agora você está com o programa Jovens em Ação, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Então vamos aqui mais para aprofundar o nosso conhecimento. Diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado, ele não se embaraça, ele não se envolve com os negócios dessa vida, porque tem o quê? Um objetivo. Ele sabe em relação do que ele crê, do que ele acredita, do que ele tem que lutar, e ele não se envolve, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, mas sim sabe do seu propósito. E algo muito importante, e hoje falado principalmente entre os coaches, é em relação ao foco, ou seja, ter foco em algo, na qual você deve escolher algo e assim permanecer, ter persistência, você lutar por aquilo. Ou seja, nós temos que ter uma meta e temos que, dia após dia, lutar por alcançar essa meta. Ou seja, nós temos que ter um objetivo maior que nos leva a lutar, nos leva a persistir. E observamos muitas pessoas hoje engodadas, muitas pessoas hoje se envolvendo com muitos assuntos, se envolvendo com muitas coisas e não dão conta. E aqui, para corroborar o entendimento, em relação, existe diferença de um generalista e de um especialista. O generalista, ele, como o próprio nome diz, ele tenta fazer de tudo. Ele vai assim, pega qualquer coisa, tenta estudar ali. Então, o especialista, ele foca em uma coisa só e ele vai aprofundar o seu conhecimento naquilo. Ou seja, quando alguém precisa, quando alguém está com algum problema, não vai chamar um generalista, mas um especialista naquele problema. O especialista, ele vai saber resolver, porque assim ele focou o seu estudo, focou a sua atenção em aprender, em buscar mais conhecimento. Então, irmãos, em relação à nossa fé conforme Jesus bem ensinou, bem falou, você provavelmente conhece, Mateus capítulo 6, o versículo 31 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe algo que tem que ter o que? Prioridade. E eu questiono a você: você tem necessidade de comer? Você responde com certeza que sim. Você tem necessidade de beber? Sim. Você tem necessidade de vestir? Sim. São necessidades básicas. E eu questiono a você: essas coisas você deve buscar em primeiro lugar? Então, assim, falando de forma humana, sim. Ou seja, comer deve vir primeiro. Se a pessoa não comer, morre. Beber também, vestir são coisas importantes para a manutenção física e a manutenção fisiológica. Mas tem algo que nós devemos buscar em primeiro lugar, que é o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Nós, em primeiro lugar, colocando Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas acrescentada como? Será que é nós buscando o reino de Deus e vai cair comida do céu, vai cair vestes? Com certeza não é assim. Mas Deus nos dá a capacidade, nos dá a oportunidade de nós termos com o que nos alimentarmos, com o que nos cobrirmos. Louvado seja Deus. E dessa forma nós devemos ser bons soldados de Cristo Jesus, estarmos dispostos a enfrentar essa guerra. Nós temos que ter essa ciência. A batalha é difícil? Sim, é difícil. Vem adversidades, vem coisas que nos confrontam, que nós nos desanimamos, mas desistir não é uma alternativa sábia. Desistir não vai levar a nada. Ou seja, vamos colocar um soldado que está em guerra e ele desiste. O que acontece com ele? Morre. Ou seja, esse soldado, ele é combatido e é morto. O que valeu ele desistir?
a desistência não vale. E nós temos que ir firmes na batalha, ou seja, estarmos dispostos mesmo a dar nossa vida por Jesus, de nós nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração. Então, se necessário for, a nossa vida física, mas também sabemos que o entendimento ele também é em relação que Jesus mesmo ensinou. Se alguém quiser seguir Ele, renuncie a tudo o que tem. Nós temos que fazer uma renúncia. Ou seja, quando nós vamos fazer uma renúncia é algo difícil, porque exige nós abrirmos mão de nossos desejos, abrirmos mão de nossas vontades, e dessa forma nós pensamos em relação de querer seguir as nossas vontades. Conforme diz Provérbios capítulo 14, o versículo 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o quê? Caminho da morte. Parece direito, mas o fim leva à morte. O fim é desastroso. E continuando aqui diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Louvado seja Deus. Então o lavrador ele tem ali a sua lida, ele tem algo que leva a ele a trabalhar. O lavrador ele deve ser o primeiro a participar dos frutos, porque foi ele que trabalhou, foi ele que dessa forma suou, e ele deve participar dos frutos. Assim somos nós trabalhamos no reino de Deus, e nós vamos colher esses frutos, nós vamos participar desses frutos do reino de Deus com muita alegria, louvado seja Deus. E aqui pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, o jovem Timóteo ele foi bem instruído, ele foi capacitado para a obra que lhe era dado. E de acordo com a história, ele foi presbítero da igreja em Éfeso. Um grande compromisso para esse jovem. E esse jovem ele honrou em servir a Deus. Ele honrou a sua vocação. Então que possamos meditar, que possamos ter uma boa instrução. E aquele que nos ensina, nós devemos honrar, nós devemos dar ouvido a pessoas experientes. E diante dessa mensagem, você jovem que está escutando, você que é adolescente, louvado seja Deus. Você que é adolescente, você que tem aprendido da santa palavra de Deus, vamos meditar, vamos louvar ao nosso Deus, segundo a sua graça, segundo o seu poder. Eu lhe aconselho aqui você a buscar pessoas experientes, a você pedir conselho em algo no que você vai fazer. Não decida-se por si mesmo, não caia no engano de dizer eu sei, eu tenho mais conhecimento, eu sei desse assunto, porque conforme eu citei em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Ouvir pessoas experientes, de pedir conselho em algo que você vai fazer, em relação da instrução que você recebeu, de você guardar no seu coração, de você se esforçar em guardar a verdade, porque, conforme eu citei, as pessoas mais velhas passaram pelo período da juventude, passaram por esse período e têm conselhos, e eu também aqui faço aqui um apelo também para ouvir os pais que, apesar mesmo deles terem pouco conhecimento, falamos aqui na letra humana, pouco conhecimento em relação a estudo secular, mas os pais, eles têm experiência, os pais, eles também foram jovens e sabem em relação do que se trata isso, e eles tomaram decisões, por exemplo, quanto a um emprego, decidiram trabalhar, e também quanto a uma casa, constituir uma casa, também em relação a um namoro, tiveram essa decisão, e também em relação à vida financeira,
e nós podemos aprender muito com as pessoas experientes em relação de também nós valorizarmos quem nos ensina, ou seja, o pastor que está ali no trabalho, que está ali enfrentando muitas dificuldades, que Deus o colocou, que ele está ali batalhando pela fé e aconselha no que é melhor. E graças a Deus, falando por mim, eu peço conselho aos pastores. Aqui em Tianguá temos o nosso pastor, também converso muito com ele, sou amigo muito dele, louvado seja Deus. E também em relação aos outros pastores também, quando eu vou fazer alguma viagem, visitar alguma congregação e tenho a honra de conversar com algum pastor ou com algum obreiro, e também, mesmo agora com a tecnologia, facilita muito, entro pelo WhatsApp e agradeço a todos os pastores que têm dessa forma me aconselhado, têm dado atenção, tirado o tempo, porque eu sei que em relação os pastores têm uma vida de muito compromisso, muitas responsabilidades, ou seja, tem a família para cuidar, tem um filho para dar atenção e também tem a congregação local para dar atenção, também tem um trabalho secular, muitos também têm o seu trabalho secular e algo que sobrecarrega muito, e agradeço por dar atenção, sempre receptivo, louvado seja Deus, e que assim o Eterno de Israel venha a ser louvado. E você, jovem, medite nessa palavra, seja um exemplo, quais os jovens que você observa que tem sido exemplo. Você pode até dizer, eu quero ser igual aquele irmão ali, louvado seja Deus, aquele irmão ali destemido na obra de Deus, ele é um exemplo para mim. E eu tenho hoje poucos jovens que nós observamos que realmente são dignos de ser seguidos e tem uma conduta amadurecida, uma conduta de agradar a Deus. E outros jovens estão pelejando, estão aprendendo, estão se esforçando também, querendo entrar mesmo no ministério da Igreja de Deus. E que você, jovem, se esforce na obra do Eterno de Israel, batalhe pela fé, sofra as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, não se deixe levar para o mundo, ou seja, seja um influenciador em vez de um influenciado. Você pode dizer, o mundo tem muitas influências, então se o mundo tem muitas influências, seja uma influência boa nesse mundo, já que existem influências mais, faça a diferença, siga o caminho da verdade, siga o caminho certo. E aqui existe uma frase bem interessante, quero aqui finalizar, ou seja, não siga o caminho fácil, mas siga o caminho certo. Ou seja, você pode até seguir o caminho fácil, mas depois você vai sofrer as consequências. Você fazendo o que é certo, você sofre as consequências ali logo no começo, mas as consequências o quê? De você aceitar a verdade, e a verdade ela destrói o quê? A mentira. A verdade ela vai contra a mentira, e assim você tem as consequências porque de algo errado que você fez, mas depois você vai ter com certeza a verdade lhe fortificando e lhe abençoando. Amém? Graças a Deus. Então essa mensagem aqui explanada, muito maravilhosa, medite e louvado seja Deus e paz seja contigo.